Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. Lula e Zema discutem a dívida de Minas pela primeira vez. PT perde presidência de comissões importantes na Câmara. Depoimentos de ex-comandantes militares implicam Bolsonaro. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, Vivi, olá, Heitor. Sempre um prazer estar com vocês. Olá também a todos que nos assistem. Olá, amigos, vamos lá. Então, vamos lá. O presidente Lula e o governador Romeu Zema tiveram na quarta-feira o primeiro encontro administrativo para tratar da renegociação da dívida de Minas com o governo federal, com a União. Dívida que ultrapassa os 160 bilhões de reais. Alguns destaques: Zema ouviu na reunião que as atuais regras do regime de recuperação fiscal estão fora de questão. O governador disse que é favorável à federalização de estatais mineiras e também saiu elogiando o presidente. Vamos ver. Foi uma reunião tranquila. O presidente, tanto quanto eu, somos democratas, acreditamos na democracia e divergência de opinião nós temos até com o cônjuge, né? O que dizer então com os demais? Eu disse a ele que todos os prefeitos de Minas Gerais, inclusive os prefeitos do PT, de qualquer partido, são tratados com maior respeito pelo meu governo. Então nós estamos aqui em prol do Brasil, em prol de encontrarmos soluções para Minas Gerais, para melhorar o Brasil, e essas diferenças, enquanto nós estamos trabalhando, ficam de lado. Heitor, o governador também fez uma declaração crítica ao regime de recuperação fiscal, que ele sempre elogiou muito, não é? Ele disse que a dívida está aumentando e só iria aumentar apesar do regime. Ele chegou a fazer essa declaração. Como é que você vê essa fala dele? Pois é, Vivian, Marco, a gente acompanha esse assunto do regime de recuperação fiscal aqui na casa já há 4 anos e meio, né? Porque o projeto ele entrou aqui na Assembleia, o pedido de adesão ao regime em outubro de 2019. Essa pauta sempre foi uma prioridade para Romeu Zema aqui na casa. Sempre foi ali o plano A de Romeu Zema, para não dizer o plano único, né? Porque ele sempre sinalizou que era a única forma de retomar os pagamentos com a União. E assim, a gente deve reconhecer também que Zema pontuava ali que a União não oferecia nenhum outro caminho para essa renegociação da dívida. Só que esse regime jamais alcançou consenso aqui na casa, aí vários motivos, né? Pelo impacto sobre servidores, impacto aí também sobre o patrimônio do Estado na medida que exige privatizações e ainda por fazer a dívida crescer. A gente teve aqui a falta de apoio a esse regime ficou mais evidente ainda nos últimos meses, quando o próprio governo trouxe dados dizendo que a dívida ia passar de 160 bi atualmente para 210 bilhões de reais ao final dos 9 anos desse regime. E ali começou a pá de cal no regime de recuperação fiscal nos termos em que ele existe hoje. Agora, dito isso, né, agora que um outro caminho começa a ser construído para a solução da dívida, a gente pode dizer que sim, que houve uma inflexão do discurso aí de Romeu Zema. Tom, né? Mudança de tom e até de elementos também, de substância. Que eu me lembre, inclusive, foi a primeira vez que Zema dá uma declaração desde que foram retomadas essas renegociações em outros termos, sem alguma alfinetada no governo federal, né? Dessa vez não teve, foi simplesmente ali um elogio à forma como foi recebido pelo governo, pelo presidente Lula e a boa vontade das partes em resolver a questão. E eu não tinha visto também, pela primeira vez que eu vi essa semana, ele criticar, ele contestar a questão dos juros, né, que são IPCA mais 4% ao ano. Isso no ano passado daria quase 10% de correção nessa dívida. Então, Zema tenta agora dizer que é um aprimoramento do regime de recuperação fiscal, mas não seria surpresa se a gente visse o governo federal lançando um novo programa de negociação com os estados com uma nova etiqueta, um novo rótulo, porque o regime de recuperação fiscal é uma pauta que foi criada lá no governo de Michel Temer, depois revisado pelo governo Bolsonaro e nunca teve simpatia do PT nem de partidos aliados. Agora, Marco, Romeu Zema também confirmou que o governo pode pedir mais prazo, não é, para essa renegociação que está em curso, que pode ter etiqueta nova, né? Exatamente. Mas que o próprio governo federal pode fazer isso junto ao Supremo Tribunal Federal.
Isso aí, tanto Zema, né, na coletiva que concedeu em Brasília, quanto o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, que participou também lá do encontro e conversou com a imprensa aqui em Belo Horizonte, ambos disseram, né, que, a depender da complexidade legal da proposta que vier a ser apresentada pelo governo federal, um pedido de prorrogação de prazo, de suspensão do pagamento da dívida de Minas com a União ao STF, seria um movimento natural. Zema, inclusive, afirmou explicitamente que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu na reunião a acionar o Supremo caso haja essa necessidade. Mas o que chama atenção é que o tom geral das autoridades que participaram do encontro é de otimismo, no sentido de que finalmente esse problema histórico de Minas Gerais possa ter uma solução definitiva em breve. Bom, e o pivô desse encontro de trabalho inédito entre Lula e Zema foi o senador Rodrigo Pacheco, que na segunda e na terça-feira recebeu duas comitivas de deputados estaduais mineiros e a pauta principal era a dívida de Minas. Hein, Marco? Pois é, o primeiro encontro na presidência do Senado foi na segunda-feira, com deputados do bloco de oposição na Assembleia Democracia e Luta. Estiveram presentes ali 11 parlamentares de 4 partidos, PT, Rede, PCdoB e PV. Esse grupo sempre foi crítico, né, à possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal e ouviu de Rodrigo Pacheco a promessa de que as negociações serão intensificadas nas próximas semanas, culminando possivelmente com a apresentação da proposta oficial do governo federal ainda nesse mês de março. No dia seguinte, foi a vez do presidente do Senado receber, né, deputados aí majoritariamente da base do governo Zema, um grupo de 16 parlamentares. E em ambos os encontros, além de informar sobre essas tratativas da dívida, Pacheco também abriu espaço para que os deputados apresentassem outras demandas de suas bases junto ao governo federal e se ofereceu para ajudar nessa interlocução. A gente ouviu, né, Vivian, relatos de bastidores, né, nas nossas apurações aqui para o mundo político, de que foi um encontro organizado por Pacheco com muita calma, sem pressa, dando atenção individualizada às demandas dos deputados. Agora, Heitor, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele é mineiro, e se movimenta como quem tem ambições políticas maiores no Estado. Né? Pois é, já não é de hoje que o noticiário tem colocado Rodrigo Pacheco como um provável candidato ao governo do Estado em 2026. Tem um partido de peso, né? Ele está no PSD, que, olha só, ele tem crescido, né? A capilaridade dele no país inteiro, especialmente em Minas Gerais, tem crescido bastante. A gente tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, na Assembleia, a terceira maior bancada é do PSD, com 9 deputados, atrás apenas do PT e do PL. E nessas conversas, Pacheco sempre é posicionado, né, Vivian, como um candidato ali, um possível candidato, né, que deve concorrer com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E há uma grande proximidade, de fato, entre os dois. Antes mesmo da posse do Lula, a gente viu isso. O presidente, ainda sem tomar posse no cargo, foi recebido na residência oficial do Senado, no mesmo lugar em que os deputados estiveram nesta semana, para tratar ali da questão da transição. E foi essa proximidade entre Pacheco e Lula que abriu portas para essa renegociação da dívida que a gente está vendo hoje. Isso está sendo reconhecido por todos os entes que estão envolvidos e foi reconhecido também pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite. Ele disse que se não fosse Pacheco fazendo essa ponte entre o Estado e o governo federal, não estaríamos neste momento falando, né, da renegociação de uma dívida que dura aí 2 décadas e meia, né, mais de 20 anos, prejudicando as contas do Estado. E lembrando que Pacheco, né, deixa o cargo de presidente do Senado no início do ano que vem, e aí, nesse intervalo de tempo entre a eleição de 2026, né, e essa saída dele do cargo do Senado, ele também é cotado para possivelmente vir a ocupar cargos no primeiro escalão do governo Lula. Enquanto 2026 não chega, está trabalhando, também a imprensa tem dito muito isso, está trabalhando na sucessão, né, da presidência do Senado, no nome de Davi Alcolumbre, devolvendo o bastão para Davi Alcolumbre, né, que passou para ele. Que foi quem o elegeu. Exatamente. Né? E vale lembrar também que o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, tem sido um parceiro de Rodrigo Pacheco nessa movimentação, enfim, até
na viabilização desse encontro que aconteceu lá em Brasília, né, entre Lula e Zema, e a chegada dos deputados lá, ele tem estado muito presente. A entrada em cena momentos. de Rodrigo Pacheco, né, nessas negociações de forma mais direta, se deu a partir de um encontro com o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, né, em outubro do ano passado. Tem se falado os dois quase todo dia, segundo o presidente. Bom, e essa semana esteve no mundo político com o Marco Antônio a professora de Direito Eleitoral Ana Paula Mendes. Ela dá uma entrevista esclarecedora sobre as mudanças que o TSE fez nas regras eleitorais e que vão valer para este ano. A gente traz um trechinho da professora falando especificamente sobre a regulação do uso de inteligência artificial, uma iniciativa governamental inédita no mundo. A primeira questão que a gente deve dizer é que as fake news elas vão se aprimorando, né? E com esses novos mecanismos de inteligência artificial para a criação das chamadas deepfake, é quase impossível o eleitor sozinho ter a maturidade necessária para discernir aquilo, né? O que é verdadeiro, o que é enganoso. Antes do aprimoramento da inteligência artificial já era difícil. Agora, então, a gente já viu, por exemplo, nas eleições da Argentina, como isso conseguiu confundir ainda mais o eleitorado. Então, eu vejo, nesse momento, um movimento do TSE de aprender com a própria experiência brasileira da disseminação de desinformação nos pleitos, com a experiência internacional. Ainda na esteira, né, do vácuo legislativo que é apontado pela professora Ana Paula Mendes nessa entrevista ao Mundo Político, ela também destacou outra resolução importante do TSE para determinar que as plataformas removam conteúdos sabidamente inverídicos de forma proativa, sem depender de uma decisão judicial prévia. Isso quando se tratar aí de discursos de ódio, de ataques à democracia, racismo, homofobia e ideologias nazistas. E a gente lembra que o TSE faz mais esse movimento porque o chamado PL das fake news, que poderia enfrentar a questão, está parado na Câmara desde o ano passado, após manifestações contrárias aí de alguns deputados e muitas pressões de bastidores das Big Techs. Bom, e saiu pesquisa da Quest na quarta-feira sobre o governo Lula. O levantamento mostra que a avaliação positiva do trabalho do presidente recuou de 54% para 51%. Isso entre dezembro de 2023 e o final de fevereiro. Os que desaprovam passaram de 43% para 46%. É a pior avaliação registrada pelo governo no período. Heitor, como é que a Quest avaliou esse resultado? Pois é, os dados foram analisados pelo diretor da Quest, né, o Felipe Nunes, que já esteve aqui conosco no programa. A principal queda que ele apontou na análise foi puxada pelos evangélicos, e ele relaciona isso à fala do presidente Lula, comparando a ofensiva de Israel em Gaza com a ação de Hitler contra os judeus na Segunda Guerra. Por isso, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, do governo federal, disse que essa piora era esperada já pelo governo em função dessa declaração, mas que as percepções da população já estariam mudando ao longo dos dias seguintes àquela declaração. Isso a gente vai precisar de aguardar as próximas rodadas para ver se comprova. Mas tem outros fatores aí que foram apontados pelo Felipe Nunes, e um deles tão delicado quanto, que é a questão da economia. Quase 3/4 dos pesquisados, eles viram alta no preço dos alimentos, e a aprovação de Lula só não recuou no Nordeste. A piora também no eleitorado mais jovem, né? Pela primeira vez tem mais gente entre 16 e 34 anos desaprovando do que aprovando o governo, e também no público feminino, que foi essencial na eleição de Lula, a perda de terreno. Então, alertas aí para o governo federal. O Instituto Atlas também divulgou uma pesquisa essa semana que vai na mesma linha de resultados, com uma piora de avaliação do governo, e uma novidade só nesse levantamento da Atlas. Pela primeira vez, a avaliação do governo ela é mais positiva do que a avaliação pessoal do presidente Lula. Ambas caíram, a avaliação do governo e a avaliação pessoal, mas pela primeira vez a avaliação do governo está acima da avaliação pessoal.
Bom, agora vamos ao Congresso. Sob a batuta do presidente da Câmara, Arthur Lira, os principais partidos da casa chegaram a um acordo sobre o comando das comissões. O PT não conseguiu manter 2 colegiados importantes. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ficou com o PL, maior partido da oposição. O Partido Liberal também ficou com a Educação, que será presidida pelo deputado mineiro Nicolas Ferreira, opositor radical do governo Lula. O PT vai presidir as comissões de fiscalização e controle, saúde, cultura e direitos humanos. Bem rapidinho aqui, Vivian, sobre esse assunto, o jornal O Tempo, hoje mesmo, sexta-feira, publicou uma matéria aí dizendo que há um encontro esperado entre Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, para definir estratégias de enfrentamento, especialmente na questão da Comissão de Educação. Ali, segundo a matéria, o governo pensa até mesmo em endurecer a liberação de emendas para deputados que criem problemas ao governo no âmbito da comissão e também o governo vai tramitar matérias, espera mandar regime de urgência para matérias que sejam estratégicas. Para quê? Para não passar pela comissão, para ir direto ao plenário e então evitar esse desgaste possível que possa acontecer na Comissão de Educação. Um assunto que ficou na primeira página dos jornais a semana toda foi a possibilidade dos depoimentos de 2 generais implicarem Jair Bolsonaro diretamente no suposto plano golpista. Depuseram na Polícia Federal nos últimos dias os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior. A Polícia Federal investiga se o ex-presidente, ex-ministros de Bolsonaro e militares simpatizantes articularam para impedir a posse do presidente Lula. Marco Antônio, o que a gente já sabe sobre isso? Faz um arrazoado aí para nós. Vive, Heitor, tudo que foi publicado na imprensa a respeito foi com base em informações em off e relatos aí, apurações de bastidores. E elas dão conta de que os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, deram depoimentos bastante detalhados e por longas horas. A impressão dos investigadores é de que eles ajudaram aí a elucidar pontos que não estavam tão claros nas investigações. Ambos confirmaram, segundo diferentes veículos, que participaram de uma reunião com Jair Bolsonaro, na qual foi discutida abertamente uma minuta de golpe. Freire Gomes e Batista Júnior constam nesse inquérito como testemunhas, ao contrário do ex-comandante da Aeronáutica, Almir Garnier, que optou pelo silêncio no depoimento que prestou e está na condição de investigado. Na delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Garnier é apontado como o único dos então 3 comandantes das Forças Armadas que teria dado seu aval a um possível golpe. E entre as repercussões dos depoimentos merece atenção ainda uma nota publicada com exclusividade pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ele informa que um grupo significativo de militares está muito preocupado com possíveis repercussões desses depoimentos também para o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que poderia aí, estar em situação mais delicada após algumas revelações de seus ex-subordinados. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, Heitor, o Jair Bolsonaro, o advogado Jair Bolsonaro, pediu acesso aos depoimentos. Pedido feito aí ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a defesa pediu a atualização dos autos do processo com os termos das declarações dessas últimas oitivas, ou seja, traduzindo, quer ter acesso a tudo que foi falado nesses depoimentos. Os advogados disseram ser imperioso que a defesa tenha acesso a esses documentos e a jornalista Andréa Sadi, do Grupo Globo, ela contou no seu blog que há preocupações de que Freire Gomes possa ter detalhado como que se deram as discussões aí sobre a tal minuta do golpe, como o Marco estava explicando, a participação também do Ministério da Justiça nesse processo e ainda a constatação de que o grupo de Bolsonaro não tinha nenhuma prova, nenhum indício sequer de fraudes nas urnas. A defesa
também aproveitou esse momento para reclamar do que chamou de vazamentos seletivos da imprensa de trechos do depoimento. Bom, hoje, Dia Internacional da Mulher, a resenha destaca um trechinho da entrevista da deputada estadual Lohana. A gente percebe que essa invisibilidade ela é planejada. Historicamente, o tornar-se homem era tomar para si o direito ao discurso, o direito à fala, o direito à opinião pública. Antigamente, as mulheres não tinham banheiro nos espaços públicos. Essa era uma forma de dizer que a rua não era o espaço para a mulher. Então, é visto como uma transgressão muito grande quando nós, mulheres, ousamos querer para a gente o lugar do discurso, o lugar da caneta, o lugar da decisão e o lugar do poder. Mas a boa notícia para nós, mulheres, e a má notícia para os homens que ainda não entenderam isso, é que a gente começou um processo que não dá para voltar atrás. É um processo que só vai avançar. Hoje nós somos 15 mulheres, na próxima nós seremos 18, 20, 23. Esse processo só vai aumentar. E as câmaras municipais, eu tenho percebido que nos municípios há uma energia de mudança e de vontade de colocar mulheres muito grande também. Bom, e a gente encerra o programa neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com algumas manchetes que estão nos jornais desde ontem, que nos lembram do alto custo de ser mulher no Brasil, ainda hoje, em 2024. Vamos ver algumas manchetes. Tá aí, tá rodando. Brasil registra mais de 10 mil casos de feminicídio em 9 anos. Em 2023 foram 1.463 ocorrências. Mulheres enfrentam recusa médica e humilhações para acessar aborto legal no Brasil. Tem mais duas que nós escolhemos. Dizem que fomos silenciosas. Mentira! Nós fomos silenciadas, disse a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, essa semana. E, por fim, pelo menos uma notícia auspiciosa é que a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz é eleita para a Academia Brasileira de Letras. Toma posse em breve, mas foi anunciado ontem. Fica aqui nosso desejo, como disse a deputada Lohana, que os avanços não parem, que as mulheres conquistem mais espaços e direitos, que o futuro só possa ser melhor do que é hoje, não é? Marco e Heitor, valeu a parceria. Muito obrigado mais uma vez, Vivian, e força e sucesso a você e a todas as mulheres brasileiras nos desafios cotidianos que enfrentam. É um momento de valorizar o que já foi conquistado, mas também um chamamento para toda a sociedade, homens, mulheres, para que todos estejam engajados em vencer essas questões. A gente viu o jornal The Guardian mostrando que nenhum país do mundo tem equidade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Então tem muito o que caminhar ainda e todos nós temos que fazer parte dessa luta. É isso aí. Segunda-feira, Marco Antônio está de volta com o Mundo Político e a resenha na próxima sexta-feira. Até lá!